Sejam todos muito bem-vindos. Tem início agora mais um programa Filtração. O programa é uma iniciativa da Abra Filtros e também das revistas Meio Filtrante e Revista TAI. Toda terça e toda quinta temos um encontro marcado às 15 horas para debater diversos temas, trazer aqui diversos especialistas de diversas áreas. Então a gente espera por vocês toda semana aqui no nosso programa. Lembrá-los que este conteúdo estará na íntegra no canal da TV Filtros, canal do YouTube, o canal da revista Meio Filtrante, da revista TAI. Então, se você não conseguiu ou quiser indicar esse conteúdo para alguém, em breve este conteúdo estará totalmente disponível para que você faça esse compartilhamento. Lembrá-los da semana que vem, temos 2 encontros marcados, no dia 12/5. Vamos abordar o tema da reciclagem em tempos de Covid, com especialistas da área. E no dia 14/5, vamos falar de saneamento, recebendo aqui o professor doutor Fábio Campos, ele que é da USP e especialista na área, vai trazer um pouquinho mais de como está as perspectivas e desafios do saneamento no Brasil. Hoje, o nosso tema é a análise do cenário econômico. Hoje o programa completa a sua edição de número 10 e temos o prazer de receber novamente o professor Dumas, palestrante da Abrafiltros há longos anos. Hoje temos a honra de recebê-lo novamente, um mês após a sua participação, para debater e fazer uma nova análise do cenário econômico. Professor, é com você. Obrigado, Abrafiltros, obrigado, Adriano, obrigado, doutor João Moura. Muito obrigado a todos. Eu não sei quem já participou dessa minha apresentação, coisa de um mês atrás. Tem gente que já participou, está querendo que eu vá direto, eventualmente, no que aconteceu nessa 1 hora, mas acredito que deva ter alguns participantes que não estiveram conosco no primeiro encontro. Então, vou começar rapidamente, repetindo um pouco o que nós falamos na primeira apresentação. Eu começo falando um pouco da guerra comercial, mas vamos resumir o que está acontecendo com a guerra comercial Estados Unidos e China. Obviamente, como a gente sempre colocou, não se trata de um punhado de soja. Ou seja, o mercado muitas vezes analisa que, olha, a guerra comercial e China, entramos na fase 1 do acordo lá em dia 3 de dezembro de 2019, mas, como eu sempre digo, o buraco está muito mais embaixo. Essa guerra comercial, na minha opinião, ela é pós-Trump. Eu não vou entrar nos detalhes de tarifa, etc. Um joga tarifa, outro retalha, mas tem 2 pontos cruciais aqui que eu acho muito difícil ambos países entrarem no acordo. Em que pese que na fase 1 do acordo, assinado lá em dezembro, a China se compromete a respeitar a propriedade intelectual, eu acho isso muito difícil. Primeiro, em que pese que a China seja um país completamente centralizado em termos de poder, de facto, ela não é. Quem manda na China, no final das contas, apesar de Beijing ter todo o interesse, no final das contas, quem manda na China são os governantes das províncias. Por quê? Porque quando Xi Jinping coloca um target de crescimento, se esses governantes conseguem atingir o target, eles vão subindo no Politburo do Partido Comunista Chinês. E uma das cláusulas trata justamente de propriedade intelectual. Só que tem governante das províncias que conseguem crescer justamente pedindo que empresas internacionais, até americanas ou qualquer tipo, dividam a propriedade intelectual forçosamente, se é que você quer entrar aqui, ou deliberadamente até roubam a propriedade intelectual, que é uma forma deles trazerem mais plantas de manufatura, que essa é a condição imposta, ou utilizarem a propriedade intelectual. Mas isso não vai mudar? Acho muito difícil por algumas razões. A primeira razão é o seguinte, como eu te falei, eles são avaliados de acordo com o target. Você tem províncias na China que sobrevivem só com produtos counterfeited. Então, é muito difícil que isso seja estabelecido. Segundo, quando você fala, olha, mas roubar não é correto. Mas a filosofia, o mindset do chinês, ela é baseada no confucionismo.
De novo, eu não sou filósofo, nada disso, mas um pouco a gente acaba entendendo como é o modus operandi do chinês e de alguns países asiáticos. O que eles dizem? Se você não está na minha esfera confucionista, se você não é meu amigo, se você não trabalha comigo e não é minha família, eu não tenho nenhuma importância, eu não devo nada a você. Então, para mim, eu acho que eu posso pegar a sua propriedade intelectual. Não, mas isso é errado. Eles pensam o seguinte, vejam, o Brasil tem 500 anos, o Ocidente 2.000, eles têm 3.000, 4.000 anos. Então, ele fala, para mim, eu não acho que seja tão errado. Bom, além disso, a gente pode comentar que, não, mas isso daí, roubar é pecado. De novo, o mindset dele não é baseado nos 10 mandamentos. Então, ele também não acha que vai arder no mármore do inferno se ele roubar alguma coisa. Mas fala, não, mas não é assim que no Ocidente trabalha. Porque o nosso modus operandi, quer queira, quer não, ele tem influências do iluminismo, da Revolução Francesa, fraternité, égalité. Só que a China pulou da idade medieval para a idade contemporânea sem parar na idade moderna. Então, eles também não têm esse mindset. Então, eles acham, obviamente, que aos olhos do Ocidente é um roubo, mas para eles, eles não acham que seja uma coisa tão calamitosa assim. Você junta isso em interesse comercial e o mindset diferente do chinês, eu acho muito difícil, apesar que Beijing queira, muito difícil que esse interesse de Beijing seja desenraizado para todas as províncias. Então, o que eu quero dizer com isso? A guerra comercial Estados Unidos e China não vai acabar tão logo, e isso certamente é pós-Trump. Tem um outro lado que não está no acordo da fase 1. Veja que eu não estou tocando nenhum assunto de comércio. Daqui a pouco a gente fala rapidinho de comércio. Que se chama segurança nacional. Quando a China sofreu teve o massacre da Praça da Paz Celestial em 1989, a China praticamente desapareceu para o mundo. Ninguém mais queria investir na China e o então líder Deng Xiaoping entrou em ostracismo. E nesse meio tempo, 1989 e 1990, voltaram as discussões do tipo, tá vendo? Esse capitalismo empreendedor que Deng Xiaoping queria colocar não dá certo. Vamos voltar então para o antigo maoísmo, que é mais ou menos semelhante, não é totalmente igual ao comunismo. Deng Xiaoping sabia que aquilo não ia dar certo, até que em 1991 caiu a União Soviética. Por que você está colocando essa história? Só para ver como o negócio vai ser pior do que a gente imaginava. Mas por que você está voltando disso daqui? Quando a União Soviética caiu, Deng Xiaoping percebeu que era hora dele correr ao máximo, senão ele perderia aquela nuvem cibernética de trilhões de dólares e iriam acabar sendo alocadas nas antigas províncias da União Soviética. Então ele fez um grande acordo. O Partido Comunista Chinês, aí já começa a confusão. A China não é comunista. Há de se diferenciar o que é um sistema político num sistema econômico. A China é um capitalismo de Estado, mas o sistema econômico é liderado pelo Partido Comunista Chinês. Então, você pode ter ditadura também com capitalismo, como aconteceu no Brasil na década de 70. O que você de muito difícil ter é comunismo sem ditadura. A China não vive totalmente essa ditadura, não devemos comparar a China como é a Coreia do Norte, como é Cuba. Por isso que ele é um capitalismo de Estado. Bom, mas voltando ao assunto, para Deng Xiaoping voltar ao poder, ele teve que fazer um grande acordo, um Great Commitment, tanto com o Partido Comunista Chinês como com o Conselho de Estado, falando, olha, se você continuar apoiando as minhas reformas, eu prometo que o Partido Comunista Chinês sempre vai liderar o governo chinês e você vai ser representado através do Conselho de Estado, desde que você continue apoiando as minhas reformas. O Partido Comunista Chinês e o Conselho de Estado falou, olha, eu acho ótimo, por mim eu topo. Faltou uma última parte, que foi o Exército de Libertação do Povo, o Exército Chinês. Deng Xiaoping, em parte desse grande acordo, chegou ao Exército de Libertação do Povo e falou, olha, se vocês, Exército Chinês, apoiarem as minhas reformas, eu prometo que deixarei sempre um exército
modernizado, equipado e ainda vou te dar participações em empresas chinesas. Tá aí o problema da Huawei. A Huawei é, de certa forma, controlada pelo Exército de Libertação do Povo. Se você juntar com o Made in China 2025, estabelecido por Xi Jinping em 2013, o que Xi Jinping quer? Ele quer aumentar a produtividade da economia chinesa e se tornar um polo industrial líder em tecnologia e tecnologia da informação. Por isso que a Huawei tem todo esse know-how muito maior, talvez, quem entenda, muito maior do que a Ericsson e a Nokia em termos de 5G. Mas para você se tornar o Made in China 2025, que se trata de reconhecimento de voz, reconhecimento facial, você precisa de insumos dos Estados Unidos. Então, a Huawei praticamente está proibida de entrar nos Estados Unidos e ainda de comprar insumos. Veja, olha o problema que esse acordo comercial, que a gente achava que se tratava apenas de um punhado de soja, aço, etc., o buraco está muito mais embaixo. Achar que o Exército de Libertação do Povo vai sair, ninguém sabe quais empresas estão, mas, por exemplo, quem fundou a Huawei, que é uma empresa privada, foi um general do Exército de Libertação do Povo. A filha dele, que é a CEO, acho que ainda está presa no Canadá, ela é a presidente da Huawei. Então, esse processo aí, você vê que não se trata mais de Trump, se trata pós-Trump. Não importa quem entre, os Estados Unidos, na minha opinião, eles acham que a Huawei poderia ser um cavalo de Troia ao fornecer equipamentos para o Pentágono. Veja, militarmente falando, você pegando um equipamento chinês e sabendo que quem controla essa empresa é o exército chinês e que para isso precisa de insumos norte-americanos, veja, você está botando areia nas engrenagens do plano no Made in China 2025, que é o principal issue em relação ao governo Xi Jinping. Voltando um pouquinho, então, isso daí mostra que a crise entre Brasil, entre China e Estados Unidos só tende a piorar. Agora ainda não por causa do coronavírus. Mas se a gente falar um pouco do comércio, a China, os Estados Unidos sempre quiseram colocar tarifas. Por quê? Porque o principal déficit comercial dos Estados Unidos é com a China. Só que não dá, macroeconomicamente falando, você fazer uma política fiscal expansionista que Trump fez quando entrou em 2017, dando dinheiro para as pessoas, como? Política fiscal expansionista cortando os impostos das empresas e das pessoas físicas. Ora, elas vão às compras. Como elas vão às compras, a importação aumenta. Aí você pega, não precisa nem mostrar, mas aí você pega, bom, talvez aqui eu vou dar um share screen rapidamente, se vocês me permitirem. Sim, sim. Opa, deixa eu tirar isso aqui. Outro share screen, new share. Só, dá para ver aí? Chegou. Chegou? Só colocar isso daqui, eu acho que isso daqui é, de certa forma, importante para mostrar a briga entre eles. Por exemplo, se a gente comparar no primeiro tri, isso aqui são importações dos Estados Unidos. Você vê que a importação dos Estados Unidos do primeiro tri, desculpa, que é 2019, e terceiro tri de 2019, a importação subiu. Mas a importação da China diminuiu. Mas dado que você deu mais dinheiro para a população, a importação dos Estados Unidos subiu com o México e com o resto do mundo. E aqui subiu também com o México e com o resto do mundo. Então não adianta, você pode até querer zerar o déficit com a China, mas provavelmente os outros vão comprar do Vietnã, do Camboja, da Índia, da China, do Japão, da Malásia, da Coreia, etc. Então, só aqui tirando. Então, stop share. É complicado você achar que vai diminuir a importação fazendo essa política fiscal expansionista. Bom, Du, mas o que você quer dizer com isso? A economia global, principalmente pós-coronavírus, ela tende a ser mais isolacionista, mais protecionista, mais populista e mais nacionalista.
E isso em nada ajuda a economia global. Tivemos um outro lado dos Estados Unidos, não tenho a mínima ideia se o vírus de Wuhan foi, de fato, criado em laboratório. A Organização Mundial da Saúde diz que não. Não estou aqui para defender ninguém. E os Estados Unidos falaram que iam colocar sanções em cima da China, com mais tarifas. A China falou, olha, se você me retalhar, eu vou te retalhar em cima. Nesse caso, ponto positivo para o Brasil, porque o acordo fase 1 preconiza que a China precisa comprar 32 bilhões de dólares adicionais em agribusiness dos Estados Unidos. Se eles intensificarem ou aumentarem essa tensão, essa possibilidade de compra de agribusiness que a China precisa, vem para nós. Depende como os Estados Unidos vão reclamar, mas veja, desculpa, a China falou que não quer mais comprar dos Estados Unidos. De alguém ela precisa comprar proteína animal. Pode comprar da Austrália, pode comprar, se bem que Nova Zelândia não faz isso, pode comprar da Irlanda e ela não quer comprar de você. Então, talvez eu possa vender, além de grãos, agribusiness, soja, farelo de soja, principalmente depois do swine flu, que eles dizimaram 400 milhões de cabeças de porcos, eles estão desesperados através de alimentos. Se essa coisa piorar, ponto positivo para o agribusiness. Mas você fala, mas eu não trabalho no agribusiness. Não, mas aí tem uma corrente, uma cadeia. Ponto positivo para o agribusiness, que nem eu estava falando com o senhor agora. Ponto positivo para fertilizantes, ponto positivo para adubo, que é fertilizante, etc., defensivos agrícolas, ponto positivo para o maquinário que fornece equipamentos para o agribusiness e ponto positivo para o setor químico. Então, você tem lados aí que você... É aquela coisa que a gente fala, read between the lines. Se a gente começa a ler, existe uma possibilidade dessa guerra, claro, overall, o mundo piora. Mas setores econômicos aproveitam alguma bola que está deixando quicando aí. Mas se a gente entrar agora direto no coronavírus, é um tipo de coisa macroeconômica que não existe em livro macroeconômico nenhum, que é uma combinação de choque de demanda e choque de oferta. Que aí, quem entende um pouco de economia, vou usar um economia chato, aí o multiplicador keynesiano, ele para de funcionar. Porque se fosse só um choque de demanda, eu cortaria os juros e vá às compras. Você tem oferta. Só que as fábricas estão paradas, elas estão isoladas. Então, olha o choque de oferta. Eu não posso vender que eu estou isolado, minha receita cai, meu lucro cai, eu mando gente embora. O choque de oferta, ou seja, você não tem produto na praça, principalmente aqueles produtos que dependem do suprimento da China, como TI, eletroeletrônicos, carros, autopeças, etc. E o que é pior, não estou nem falando daqueles que vão ser mandados embora. Aqueles que ainda estão trabalhando também estão isolados. Olha o choque de demanda. Então, você tem uma combinação perversa de choque de oferta e choque de demanda que o governo brasileiro, de certa maneira, entendeu, dizendo o seguinte, quer dizer, ele não vai dizer uma coisa dessa. Não adianta querer crescer o Brasil em meio à pandemia, não tem jeito. Você não tem produção e ninguém quer comprar. Por isso que os preços, já vou falar já, do petróleo despenca. Então, como é que você analisa isso, o impacto no Brasil? Veja, eu exporto mais para a China, para a União Europeia, para os Estados Unidos e Argentina. Eu peguei aqui um dado, deixa eu ver onde eu coloquei. Bom, não precisa saber o dado exato, mas, por exemplo, as nossas exportações só para a Ásia cresceram. As exportações para a União Europeia caíram, as exportações para os Estados Unidos caíram e as exportações para a Argentina caíram. O que eu estou querendo dizer? Vai entrar menos dólares no país. Ora, ao entrar menos dólares no país, ponto positivo ou ponto negativo, depende da ponta da curva que você está, isso é péssimo para o meu câmbio. Porque, veja, eu já estou sabendo que vai entrar menos dólares. Aí vem o Banco Central, Adriano, que nem você colocou, cortou a taxa de juros de 3,75 para 3. Junta tudo. Vai entrar menos dólares e você está oferecendo menos retorno para o gringo vir aqui,
câmbio a 5,70. Então, qual é a tendência do câmbio? É difícil dizer que, olha, vai para 5, vai para 6. Mas eu aloco uma probabilidade que a tendência do câmbio é continuar depreciando. Isso eu só falei da parte externa. Falta colocar a parte doméstica ainda. Por exemplo, todas as commodities caíram. E justamente o que eu exporto. Justamente o que eu exporto. Então, ponto negativo para a gente. E, além do que, não é só o Brasil que está fugindo do dólar. O mundo está fugindo para o dólar. Quando você está numa crise, vide crise de 2008, em que pese que o epicentro da crise tenha sido os Estados Unidos, a primeira coisa a valorizar foi o ouro e o franco suíço. Depois eles voltaram a comprar a moeda onde foi o epicentro da crise. Estados Unidos. Não, mas foi o epicentro. Aí pergunta, você quer que eu vá para onde? Para Guaranis Paraguaios? É óbvio que o mundo vai aportar seu dinheiro no dólar. Se o mundo vai para o dólar, aí você fala, mas eu só tenho 300 bi ou 280 bilhões de dólares de reservas internacionais. Não é isso. Eu transformo os meus reais em dólar. Então você tem que ver o agregado monetário, que é trilhões que podem, não vai sair tudo isso, mas a grana está indo embora. Então, primeiro ponto, já na Selic foi errada, que nós vamos dizer até por outro ponto. Isso é um choque de demanda e oferta que acaba ocasionando uma ruptura no supply chain, na cadeia de fornecimento. Como eu coloquei, telecomunicações, eletroeletrônicos, autopeças, TI, farmacêutico. E aí também a gente não pode pensar só do lado negativo. Olha quem está falando, né? O jockey do Apocalipse falando que não pode pensar só do lado negativo. Aonde que isso poderia ser uma lição para nós? Desenvolver novos fornecedores. Ora, mas desenvolver novos fornecedores demora. Sim, claro, a gente sabe, demora. Mas a China, dado que ela quer ser mais voltada para consumo, o salário está aumentando, está ficando mais caro. Então, já passou da hora de desenvolvermos novos fornecedores no Vietnã, no Camboja, na Índia, na Malásia, em outros países. Mas como é que eu vou desenvolver esses fornecedores se eu não posso pegar o avião? Existem hubs que juntam procurador e procurement que você pode começar a desenvolver. Por que eu digo isso? Porque a geopolítica vai piorar. A geopolítica terminou em 1991, começou com o Harry Truman, com a doutrina Truman, com o Plano Marshall. O Plano Marshall foi para ajudar os países europeus. Bobagem. O Plano Marshall foi utilizado para evitar o expansionismo da União Soviética. A União Soviética caiu em 91, o certo seria Bill Clinton parar com isso daí. Ou melhor, era o que a União Soviética esperava. Mas Bill Clinton, junto com George W. Bush, continuou expandindo, trazendo países cada vez mais ex-república soviética para o lado da OTAN. Veja o que aconteceu com a Estônia, a Letônia e a Lituânia. Olha, vem para a OTAN. Mas a Rússia, enquanto isso, você tinha um Program for Peace. Enquanto isso, a Rússia não se preocupava. Até que você anexou Letônia, Lituânia e Estônia para a OTAN, aí a Rússia falou, não, você já está indo no meu quintal. Em 1991, ela invade a Geórgia, 1992, desculpa, falei bobagem. 2012, ela entra na Geórgia e 2003 ela anexa a Crimeia, a Ucrânia, está indo para a Ucrânia. Então, você já vê que está se formando uma nova geopolítica. E aí nós vamos, daqui a pouco, falar um pouquinho da Ásia, como é que a China está se comportando. Esse choque de oferta com choque de demanda, vendo como é que nós estamos respondendo, cortando a taxa de juros e vendo todas aquelas rusgas do executivo, que o legislativo, que o Dr. Jeff falou, isso acaba levando um downgrade da Fitch. Como assim o downgrade da Fitch? O Brasil é considerado junk bond. Ele não é investment grade, ele não é considerado bom pagador. Veja, nós somos BB-. Para você ser considerado investment grade, que nós éramos no passado, você precisa passar para BB, BB+,
Nesses 3 eu ainda sou junk bond. E aí ir para BBB, 3Bs menos. E o que é pior, qual foi o downgrade? Eu era BB menos estável. Passei para BB menos negativo, o que provavelmente teremos novo downgrade, o que deve piorar o câmbio. Mas por que eu tomei esse downgrade? Primeiro, olhando as contas públicas. Veja, mas todas as contas públicas do mundo pioraram. Porque nessa pandemia todo mundo está gastando. Sim, mas vamos lá. O nosso déficit nominal não dá para comparar Estados Unidos, Japão, China com o Brasil. Eles são bons pagadores. Eu sou bom pagador? Veja, na década de 70 eu monetizei toda a minha dívida pública. Na década de 80 eu monetizei toda a minha dívida pública. Até 1992 eu monetizei toda a minha dívida pública. Dei calote em 1982, calote externo. Dei calote em 1987. Tivemos o plano Collor. Então, quanto mais você me endivida, mais a curva de juros, mais o risco país aumenta. Só para você ter uma ideia, esperamos um déficit fiscal nominal de 13% do PIB. Déficit nominal é tudo, engloba juros. Se eu tirar os juros da dívida, isso vai para 8% de déficit primário. Sendo que é muito maior esse déficit primário e déficit fiscal se eu comparar com outros países. A FIT já está alertando. Veja, você está com um déficit muito maior em termos do PIB do que comparado com um país de BB-. Só que aí não é o grande problema. O grande problema é que quando você começa a ler as notícias, você tem uma série de congressistas que querem transformar esse expansionismo fiscal temporário em expansionismo fiscal perene. Veja, esse ano as contas públicas do mundo inteiro devem piorar, mas o governo, ou melhor, as agências de rating, os agentes econômicos, chegando 2021, se Deus quiser, falou, olha, volta, corta todo esse expansionismo. Mas o Paulo Guedes já falou que não, o expansionismo é temporário. Aí junta as coisas. Na hora que nós cairmos 5,5% esse ano, Moro já caiu, Mandetta já caiu. Agora é hora da gente usar um pouquinho de psicologia e política. Será que Bolsonaro vai falar? Não, gente, vamos combinar. A culpa foi da pandemia. Ou ele vai direto, aí não dá para saber. É questão de alocar probabilidade e fazer análise. Ou será que ele vai apontar as armas para o Paulo Guedes e falar, gente, não sou eu, é o posto Ipiranga que fez isso. Da mesma maneira que ele está falando que as mortes de coronavírus não devem ir para o colo dele, ele também vai falar, a economia não tem que ir para o meu colo. Ele nunca vai assumir alguma coisa dessa. E se você olhar depois daquela declaração de Moro, é impressionante como sinais aparecem e às vezes a gente não vê. O Moro deu uma declaração de 2, 3 horas falando sozinho. Agora, o Bolsonaro, na resposta, teve que juntar todos os ministros para dar uma resposta ao ministro Moro. E, se você percebe, eu nunca vi o Paulo Guedes de máscara, somente nessa reunião. Ou seja, parece que o subconsciente dele, ele quis dizer, eu pus a máscara, mas eu não concordo com nada disso. Puxa vida, mas ontem ele não acabou de abraçar um cara e deu as mãos, o Paulo Guedes? E justamente agora você me vem com máscara? Quer dizer, soou muito mal um negócio desse. Por outro lado, as incertezas políticas, que nem a gente falava. Para o Brasil crescer em 2021, você precisa aprovar o PEC do Pacto Federativo, todas as reformas que existem ainda. A reforma emergencial, a reforma administrativa, a reforma tributária e a PEC dos fundos públicos. E nós estamos vendo que, às vezes, o executivo fala uma coisa e fala outra. Mas sabemos que existe uma cisânia no Brasil atualmente, entre executivo e legislativo. Não, mas o legislativo é um bando de ladrão. Não me interessa. São eles que vão aprovar isso daí. Agora, você coloca os caras toda semana para pedir a cabeça do Congresso, fechar o Congresso, fica a pergunta, qual é a vontade dos congressistas
em 2021, de aprovar todas essas reformas e botar uma azeitona, assumindo que a azeitona seja uma coisa boa, na empada de Bolsonaro pré-eleição. Fala, não, Bolsonaro, agora tu te vira. Só que sem isso, não há a menor chance de crescermos também em 2021. Se eu não tiver reforma, fica complicado. Veja, eu, investidor, eu quero saber, e aí? Daqui vamos para onde? Olha, o Brasil também não vai aprovar nada. Você está certo nisso? Não, eu não estou certo, estou fazendo uma análise. Qual é a vontade do Congresso de ajudar o governo Bolsonaro em 2021? Então, isso me preocupa. Por isso que também tomamos o downgrade. Bom, mas isso do downgrade já acabou. E aí eu queria colocar mais um gráfico de mostrar como é que está a nossa confiança. É esse aqui, né? Vocês estão vendo? Tá chegando. Chegou. Chegou. Queria colocar só rapidamente esse gráfico aqui. Prometo que não vou colocar nada todos esses gráficos. Mas olha só como é que está a confiança empresarial no Brasil de abril. Ou seja, essa confiança empresarial, ela obviamente, ela não se passa apenas em 2020. Eles levam em consideração em 2021. E a confiança do consumidor? Não, mas você está errado. Isso é fático, já aconteceu. E a saída de capital de países não residentes? Veja, o Covid está levando uma saída muito maior do que a crise global de 2008, do que o anúncio, se eu não me engano, foi na Janet Yellen, de parar com o quantitative easing, e quando teve uma mini crise na Bolsa de Valores da China. Ou seja, e o que deve acontecer posteriormente? Aqui já está defasado. O real é uma das moedas que mais depreciaram no mundo. Eu nem coloquei o peso argentino, que também aí não fica complicado. 32%, eu atualizei esse gráfico anteontem. Ou seja, o câmbio já deve ter desvalorizado mais 3%. Então já foram 35%. Aí o pessoal chega e fala, não, mas o juro do Brasil é o que mais paga. Era melhor você ter ficado nos Estados Unidos e não investido nada. Você teria ganhado 32% em reais. Se você investir no Brasil, você ganharia 3,75%, mas perderia 35%. Não adianta comparar bananas com beterrabas. Eu quero saber tudo em dólar. Então, por isso, todo mundo está fugindo para dólar. Mas nenhum título americano está pagando nada. Não tem problema. O que eu quero é fugir do real. Por isso que a tendência do câmbio tende a ser stop share. Tende a ser mais ou menos por esse lado aí. E aí nós vamos levar em consideração o que o Brasil está fazendo e se está fazendo a coisa certa em relação a tentar manter o capital econômico intacto. Permita só, porque eu também não decorei tudo que o governo fez. Aqui, pacote de Paulo Guedes. Vamos analisar rapidamente, não precisa ler. Não, mas veja também se eu já botei para ler, né? A medida pública, a medida provisória de 936, libera a jornada de trabalho de 25, 50 e 70 e suspensão dos contratos por até 2 meses. Ok, isso é um ponto positivo. Corona Voucher 600. Veja, é complicado você falar que vai dar Corona Voucher de R$600 sem ter uma infraestrutura básica. Não sei se vocês receberam uma notícia que para entrar na Caixa Econômica você precisa entrar de máscara. E eu já recebi notícias que as pessoas que vão sem máscara, elas entram com uma máscara, saem e emprestam a máscara para o outro que está entrando. Meu Deus do céu, cadê o governo? E não está vendo uma coisa dessas. Você precisa mesmo em loco fazer essa fila, aglomeração. Aí o cara fala, se eu não for, eu não como. E quando você tem ainda o principal, quem vai dar o exemplo, que é o governo,
que você tem que praticar o isolamento, que você tem que usar máscara. Mas aí o presidente fala, não, é problema da minha vida. Não, não é problema da minha vida por duas razões. Primeiro, você está infectando os outros. Deixa eu abaixar esse dedo que é melhor. Primeiro, você está infectando os outros. Segundo, você não é o Bolsonaro. Você representa a República Federativa do Brasil. Eu sempre lembro do filme In the Lane of Fire, quando tinha um monte de agentes protetores do presidente. Eu falo, mas você vai dar vida para o presidente? Ele é apenas uma pessoa. Veja, eu não estou dando a vida para o presidente. Eu estou dando a vida para evitar um vácuo de poder. Ninguém se importa a pessoa física. Se você quiser, aí vem quem defende o bolsonarista raiz, tudo bem. Assim como você tem do lado esquerdo raiz, você tem do lado direito raiz. Não, mas o Bolsonaro, coitado, releva, ele fala bobagem. Não pode falar bobagem. Se eu quisesse ouvir só pessoas inteligentes, eu ouviria o que o Delfim Neto está falando. Mas ele representa o Brasil. Se ele representa o Brasil e ele fala uma coisa dessas, provavelmente ele impacta todo o governo. Ele impacta o mercado. Uma pessoa um pouquinho mais desavisada fala, porra, se o presidente não anda de máscara, e ele é o cara que tem mais... Por que eu vou andar de máscara, meu Deus? Aí o Mandetta fala uma coisa e ele fala outra. Agora fica a pergunta, por que você demitiu o Mandetta? Resposta, porque ele estava destruindo o meu governo. Resposta errada. Ele poderia dizer, veja, eu não concordo porque tem estudos. Não, o culpado é que prejudica o governo dele. Ele já deixou claro que ele não está nem aí para vidas. E isso, nós que pelo menos temos o fundamental completo, isso nos assusta. E aí, depois ele manda embora o Sérgio Moro. E aí fica a pergunta. O mundo inteiro está trabalhando para conter o coronavírus. O que o governo federal fez nesses últimos 15, 20 dias? Mandou embora o Mandetta, arranjou uma crise com o governo Moro, arranjou uma crise com a Polícia Federal, aí fica a pergunta, arranjou uma crise com a Regina Duarte, aí fica a pergunta, é essa mesmo que é esse como é que se diz? A prioridade que você está dando no seu governo? Isso me assusta, eu falo, cara, não tem jeito, eu vou para dólar. Bom, mas continuamos, de novo, é importante que ninguém aqui tenha líder como super-herói. A gente defende o que é certo e o que é errado. Aí, a medida provisória 944, programa de emergencial, parece boa. O que é? Vou dar 20 bilhões, ou melhor, 40 bilhões em 2 anos para empresas que ganham que recebem, tem uma receita de 360 mil a 10 milhões. Olha, parece ótimo. Risco 85% Tesouro, 15% banco. Custo 3,75%. Mas espera um pouquinho. O banco está correndo risco 15%? Sim. Então eu vou socar a taxa de juros lá em cima. Porque 3,75%, que agora já baixou para 3%, não remunera o meu capital. Vamos supor, para emprestar para o Adriano. Se alguém chega num banco para pedir dinheiro emprestado para pagar folha de pagamento, esse cara está próximo da quebra. Você não tem dinheiro para pagar seus empregados. Então é óbvio que eu, banco, preciso remunerar o meu RAROC, preciso remunerar meu capital. Então eu já vi muita gente falar, o governo fala que vai cobrar 3,75, mas eu chego lá, a taxa de juros está 30. Como é que fica? E outra, aqui os bancos spreads altos. E outra, isso seria para empresas pequenas. Só que várias empresas pequenas não têm acesso, ou melhor, estão negativadas no INSS. E se você está negativado no INSS, você não pode, por uma resolução do Bacen, emprestar dinheiro. Por isso que desses 20 bilhões, só 7 bilhões foram desembolsados até agora. Não está adiantando quase nada. Você acha realmente que o pipoqueiro, quer dizer, o pipoqueiro não ganha 360 mil, mas uma empresa de 360 mil, primeiro, provavelmente ela não tem nem balanço. Se ela não tem balanço, ela não vai passar nem na rotatória do banco. Já começou errado.
então deveria ser 100% do risco. Não, mas vamos ajudar as menores ainda. Vamos pegar as micro e pequenas empresas. E não só para a folha de pagamento. Vamos emprestar para quem ganha até 360 mil, para Banco do Brasil, vai ser o repassador e Caixa Econômica. E não pode cobrar mais do que 3%. Gente, como ficam os acionistas minoritários do Banco do Brasil, sabendo que o Banco do Brasil vai ter de emprestar para 3% para uma empresa quase morta? O Banco do Brasil vai inventar mundos e fundos e não vai emprestar. E ainda mais para microempresário que está sem capacidade de pagar porque ele está negativado. Então, esses programas falham nesse sentido. Fica a pergunta, cadê as factorings aí? A factoring poderia dar dinheiro para negativar. Seria melhor o governo passar dinheiro para a factoring e a factoring descontar eventualmente recebíveis a performar. Mas a gente não vê. Estão pensando. Gente, se você olhar, só colocar isso daqui. Prometo que eu não vou mais encher vocês com slide. Mas é que o slide mostra bastante coisa, né? Sim, legal. 85% do Ibovespa seguram 12 meses de payroll, folha de pagamento. 15% do Ibovespa seguram 6 meses. Aqui está assumindo que elas teriam a receita total. E aí fazem um outlier. Se você não tiver receita, o que é bem provável, talvez seja um pouquinho melhor, só 23%, quer dizer, não, tudo isso, 23% já estão com caixa negativo no primeiro mês. 37% com caixa negativo no segundo mês e quase 50% com caixa negativo no terceiro mês. Quanto tempo nós estamos em quarentena? Quase 2 meses. Ou seja, então eu estou com quase 100% das empresas sem caixa. E o que o governo está fazendo? Banco. Não adianta o banco. Ou o Tesouro faz direto um quantitative easing, como está sendo feito pelo Federal Reserve, comprar a dívida direto das empresas, quer corporate bond, ou distribuir dinheiro que aumenta a base monetária, ou o negócio não vai ajudar. E outra, aqui eu estou falando das empresas listadas. As empresas pequenas, deixa eu botar um pouquinho para cima, as pequenas e microempresas, elas não têm fôlego para 1 mês. Qual é o problema? De 70% a 80% dos empregos formais e informais são criados por essa empresa. Ou seja, você está cheio de empresa micro e pequena e não tem caixa para 1 mês, não tem acesso a banco, eu não vou chegar em conclusão nenhuma. Eu quero que vocês cheguem na conclusão, mas é óbvio que eu vou dar minha opinião. E 80% dos empregos são gerados por essas empresas. O que será que vai acontecer com essa gente? Vão desempregar. E como é que fica 2021? Eu vou ter uma bruta montanha de desemprego, aí fala, não, mas eu vou contratar? Eu estou com capacidade ociosa. Eu não preciso daquelas 10 pessoas, só 3 continuam. Então, o nosso nível de desemprego, na minha opinião, tende a piorar e piorar muito. Aqui, só essa ponta aqui. Desemprego de 12,2% em março. Já aumentou 2 milhões perderam o emprego. Isso foi primeiro trimestre. Não pega abril, não tá pegando, não vai pegar maio, não pegou junho, primeiro trimestre. Ninguém em início de crise manda a gente embora. A pandemia começou no final de março. Então isso é de certa forma misleading. E tem um outro ponto, você só computa desemprego para quem está na ativa. O que quer dizer pessoas que estão na ativa? Praticamente 2 milhões de pessoas entraram no que a gente chama nem. Não estou procurando e nem estudo. Então, esses caras não entram no cômputo do desemprego. Quando voltar a economia, eles voltam a procurar emprego e isso deve ir para 16%, 17% até final de dezembro. Tá um horror. Tá um horror. Mas pronto, eu não vou. Cadê? Stop share. Continuamos aqui. E aí eu tenho um outro ponto também que eu gostaria de falar, que é o petróleo. O petróleo acaba... eu vou share de novo, que é o que eu gostei. Se vocês não se importam. Aqui o petróleo. Daqui nós já falamos, mercado de crédito, etc. E o petróleo? Veja, o petróleo atingiu uma cotação negativa. Mas como assim? Vai dizer
eu vou chegar na bomba de gasolina e vou receber dinheiro. Não. Não é isso. Muitos operadores compraram mercados futuros de petróleo, vamos dizer, a $20, assumindo que um acordo da OPEP, principalmente liderado pela Arábia Saudita e Rússia, e diminuíram a produção em 9,7 milhões de barris dia, ou seja, praticamente 10% do que o mundo produz, 100 milhões de barris dia, só que o mundo caiu a demanda de 25 a 30. Foi insuficiente. É óbvio que a Rússia está querendo destruir o mercado de óleo de xisto dos Estados Unidos. Será que vai conseguir? Não sei, mas a esse preço, o óleo de xisto não é vantajoso. Aqui que nem nós colocamos. Mas por que o mercado ficou negativo? Porque o cara comprou a $20 no futuro, esperando que lá na frente tivesse a 30. No dia, quando você compra uma coisa em mercado futuro, desculpe explicar, talvez seja alguém mestre em derivativo, então me perdoe. Quando alguém compra um negócio no mercado futuro, o que ele quer fazer é, Deus me livre, eu não quero ver petróleo na minha frente, eu quero vender isso antes do vencimento. Estava se aproximando do vencimento e o preço do petróleo caindo, de 20 para 12, para 9. Só que aí o que ele falou? Gente, se até amanhã eu não conseguir vender meu petróleo, eu vou fazer uma analogia também, não é assim. Eu vou ter que ter um cargueiro de petróleo na porta da minha casa, ou em Oklahoma, lá em Cushing. Só que todos os reservatórios de petróleo estão praticamente inundados, não tem. Então, o que eles fizeram? Eu pago para não ter que ter petróleo na minha casa. Então, o preço do petróleo despencou. Se a economia global continuar piorando, o preço do petróleo vai entrar em território negativo, provavelmente com vencimento em maio e junho, se bem que agora está subindo. Geopoliticamente, o principal aliado dos Estados Unidos no Oriente Médio é a Arábia Saudita. Aí a gente começa a avaliar. E os Estados Unidos já falaram para a Arábia Saudita. Arábia Saudita, deixa eu colocar aqui o papo reto. Você está do lado do Irã, que é teu inimigo, você está do lado do Iraque, que é teu inimigo, você está do lado do Iêmen, que é teu inimigo, você está do lado do Líbano, que é teu inimigo. Estou só eu aqui para te proteger. Ou você começa a parar de bombar petróleo, ou eu largo você. Adivinha quem chegou na Arábia Saudita e falou, olha, qualquer coisa, estamos juntos. A China. Ou seja, então Trump, você precisa tomar um pouco de cuidado, porque não deixe bolas no chão que a China vai pegar. Ah, isso é bom ou isso é mal? Não estou dizendo que é bom ou que é mal. Mas, no final das contas, o Trump precisa tomar cuidado para não fazer China greater again. Aí fica complicado. Eu caí alguma coisa? Não, tá sob controle. Não, deu aqui. Tá. Bom, mas qual é o risco que isso vai ter? Aqui eu já falei do armazenamento, etc. Qual é o risco? Primeiro risco. Você está cheio de petroleiro, eu não coloquei aqui a figura, você está cheio de petroleiro vagando pelos mares do mundo, pelos oceanos aí. Se eles estão pagando para isso, existe o risco deles despejarem esse óleo no mar. Olha o climate change, o problema ambiental. Não, mas isso eles não vão fazer. Caramba, tivemos um problema ambiental aqui no Brasil e até agora não descobrimos de onde veio o óleo que atingiu todas as praias do Rio e do Nordeste. Você imagina com todo aquele petroleiro largar em águas internacionais. Segundo, setor sucrocoleiro, que era o Jeff e a outro que entrou lá. Você tem 100 bilhões de faturamento do setor sucrocoleiro, 88 bilhões de dívidas e 350 empresas. Eles tiveram dois choques. Primeiro, o de preço, que é o etanol. Por que etanol? Gente, se o preço do petróleo está mais baixo, eu não vou botar etanol no meu carro. E o setor de demanda, também não estão comprando. E o que, para piorar, aqui dessas 350 empresas, 104 empresas já estão em recuperação judicial. E o setor aguarda de etanol um pacote de ajuda. Eu coloquei aqui em azul porque eu acho que deve sair. Linha de financiamento para estocagem de etanol. O que eu acho que não vai sair, o Ministério da Economia falou não,
é o aumento do CID sobre gasolina para 0,40, hoje 0,10. Gente, aumentar o preço da gasolina em meio a um choque de demanda e oferta, Paulo Guedes falou, vocês estão de sacanagem comigo. Além da suspensão temporária de PIS/COFINS sobre etanol hidratado, que é de 0,24. E o que é para piorar, aí você fala, então não vou produzir etanol, vou produzir açúcar, o preço do açúcar despencou. Então essas empresas aqui do setor de agribusiness, não de agribusiness, mas de açúcar e etanol, não estão nos melhores mundos, não. Que mais? Todos os sintéticos acabam ficando mais baratos. Ponto negativo para o algodão, porque eu prefiro comprar um fígado sintético e não algodão. Estados e municípios devem apanhar. Por quê? Se eu não vendo gasolina, ICMS, justamente agora, que eles estão com a faca no pescoço, e os royalties do petróleo? Em 2020, nós esperávamos 33 bi de royalties de petróleo. Provavelmente vai bater 18 bi. E o Rio de Janeiro deve perder 5 bilhões de arrecadação. Meu Deus, o Rio de Janeiro está quebrado. Você tirar ainda mais 5 bilhões de royalties dele, a produção da Petrobras, ela já falou, vai cortar 100 mil barris dia. Você corta 100 mil barris dia, isso afeta toda a cadeia. E entrando nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, você tem mais ou menos de 500 a 600 bilhões de dólares em US Corporate Bonds para financiar o óleo de xisto, shale oil. O que vai acontecer com esse corporate bond? Você vai ter que enfiar no Banco Central, de alguma maneira. Porque essas empresas não conseguem sobreviver a um preço do petróleo de 20 dólares. Toda a cadeia do petróleo no Brasil deve sofrer, e aí eu entraria... Opa, desculpa, cadê eu? Eu entraria... Agora, já que eu estou aqui, deixa eu ficar. No governo Bolsonaro. Olha ele aí, feliz da vida, né? Política externa pró-americana, zero de problema. Eu sou amigo de todo mundo, não é hora de fazer inimizades. O único que teria o Moro, que já caiu, ficou Paulo Guedes e Roberto Campos Neto. Como eu disse, o Paulo Guedes provavelmente deve ter uns 100 milhões de dólares em carteira. A hora que o Bolsonaro, aqui nós estamos conjecturando, cada um pode falar, não, eu acho que ele fica. Temos duas opções. Paulo Guedes fica ou não fica? E aí cabe a nós alocarmos uma probabilidade. Deixa eu dar o cenário. Aí você diz, será que o Bolsonaro vai falar, não, o Paulo Guedes fez tudo direitinho, infelizmente é uma crise global. Ou ele vai falar, o meu posto Ipiranga falhou. Como você conhece o Paulo Guedes do jeito que ele é calmo, temperado, ele não briga, ele vai falar, não, eu entendo, presidente, a culpa foi minha. Ele vai falar, quer saber de uma coisa? Eu vou embora. A hora que ele falar foi embora, é o único pilar do governo. O Congresso já abandonou. Ele está brigando com o Supremo. A base do Congresso ele não tem, ele já está brigando com o Supremo. Paulo Guedes vai embora, o que falta? Será que ele vai? Não, não sei. É analisar um pouquinho a psique do Bolsonaro. E aí, qual é o pacote do Guedes? Você quer a PEC do Pacto Federativo, a PEC emergencial, a PEC dos fundos públicos, PEC da reforma administrativa, PEC da reforma tributária, autonomia do Banco Central, tudo isso para aprovar em 2021. 2022 acabou, todo mundo vai esvaziar o Congresso e vamos correr. E algumas privatizações. Reforma da Previdência levou um ano, reforma da Previdência levou um ano para ser aprovada. Olha o congestionamento de pautas que eu tenho para 2021. Quais serão as prioridades? E aqui é aquela pergunta que eu havia feito. E se a economia cair mesmo 5,5% em 2020? Bolsonaro ainda prestigiará Paulo Guedes ou dará um cavalo de pau na economia com mais expansionismo fiscal, trazendo aquele plano, como é que chama? Pró-Brasil. Aí você fala, qual é o problema do plano pró-Brasil? É botar dinheiro público em obras. Veja, precisa tomar cuidado, só colocando aqui outra coisa. Quanto mais você fala que vai gastar dinheiro, desculpa, gente, quanto mais você fala que vai gastar dinheiro, olha a curva de juros do Brasil. Isso daqui é 1º de novembro, a curva, desculpa, 1º de novembro, depois temos 2 de janeiro
e a curva de 4 de maio. O que a gente quer dizer com isso? Quando você forma o preço, o custo de uma linha de crédito, você olha essa curva de juros. Então, o preço de crédito vai ficar mais caro. E outra, o que aconteceu, o que deve acontecer, por exemplo, quem entrou no Tesouro Direto comprando um título para 10 anos que pagava, vamos supor, Selic mais 3. Agora está pagando 6%, mas o mercado está exigindo 8%. O que será que eles vão fazer com esse Tesouro Direto? Eles vão vender. E desculpa tentar explicar aqui, mas como é que funciona a precificação de um tesouro? Você tem o valor presente, o valor futuro é sempre 1.000 e dividido por uma taxa de juros. Se você vende esse título, o PU, o valor presente do teu título, vamos supor, você pagou R$ 86 por um título, um exemplo. Agora, provavelmente, um título de 10 anos, estou chutando esse número, deve estar valendo R$ 75. Puxa vida, eu não sabia que eu ia perder dinheiro entrando no Tesouro Direto. Está perdendo dinheiro no Tesouro Direto, sim. Então, o que a gente fala? Não entre em Tesouro Direto, porque essa curva, até o final do ano, ela vai estipar mais. Se ela vai estipar mais, o Tesouro vai ter que trocar título, e muita gente não vai querer comprar um título que pague só Selic, 3%. Eu prefiro comprar um título que pague 8%. Então, esses títulos aqui que pagam tudo abaixo disso, em 7, 6 anos, pagando abaixo dessa curva, vão micar. E o PU vai ficar mais baixo. A não ser que você fique até o final, aí você vai ganhar a tua Seliczinha, que é 3%. Só que quem compra título público não fica até o maturity. Ele vende antes. Então, cuidado com seus investimentos, principalmente em Tesouro Direto. Por isso que alguns fundos DI estão dando cota negativa. Quer dizer, você vê que não adianta você querer gastar adoidado, porque nós conhecemos a credibilidade do Brasil. Então, eu sempre falo, a economia você tem 3 motores. Aí você pirou, ficou louco, quer fazer o PAC 5 da Dilma. Vou gastar doidado porque eu gosto do Brasil. Todo mundo gosta do Brasil. Todo mundo quer fazer o bem. Eu sempre digo, claro, a gente quer dar um murro em uma ou duas pessoas, mas não todo mundo. Se o governo aumenta o gasto do governo, essa curva estipa mais ainda. Se essa curva estipa mais ainda, o consumo cai e o custo de oportunidade de investimento cai. Agora, para eu entrar num projeto com, vamos supor, com o Adriano, até novembro, eu topava uma taxa de retorno de 6%, mais risco. Agora, se o Adriano vier com uma taxa de retorno, vamos supor, esquece risco, eu não vou comprar, 6%, eu falo, não, Adriano, eu só entro em projeto a 8%. Ou seja, o investimento cai. Puxa vida, então, você ligou um motor, que é o governo, e desligou 2%. Então, não adianta o plano pró-Brasil quando o país não goza de credibilidade fiscal. Está aí o motivo da Fitch Ratings dar um downgrade na nossa nota. Então, resumindo, aonde podemos ganhar dinheiro? Primeira coisa, se a gente entrar em geopolítica, já estou acabando, fica tranquilo, vou stop aqui. Se a gente entrar em geopolítica, a melhor coisa para você tentar se proteger disso é procurar novos fornecedores e novos consumidores, aqui e lá fora, principalmente lá fora. Por quê? Porque o câmbio provavelmente deve bater 6. Mas ele pode voltar. Sim, mas no momento que você conquistou um consumidor lá fora, você, de certa maneira, tenta fidelizá-lo. Porque agora o Brasil está barato você vender. Poxa vida, pulou de 3 no ano passado a 3,20, sei lá, 3 a 6. Tivemos uma depreciação em 2 e 3 anos de 100%. E ainda falávamos da Argentina, hein? Tivemos uma depreciação quase de 100%. Está barato. Então, vamos paquerar outros consumidores lá fora. E vamos desenvolver outros fornecedores lá fora. Não, mas eu já estou com os fornecedores bem bacana. Cuidado, volta à geopolítica.
A China, diferentemente da União Soviética, ela não quer destruir os Estados Unidos como era na época da Guerra Fria. Caiu o Muro de Berlim, veio 1991, acabou a União Soviética, expansionismo da OTAN, Rússia falou para, expansionismo da China, construindo ilhas mesmo, artificiais para como base militar. O que a China quer, isso é óbvio, é expulsar os Estados Unidos da Ásia. Porque a Ásia tem base militar e pessoas militares, não base, militares mesmo, na Tailândia, nas Filipinas, na base de Guam, na Coreia do Sul, no Japão. E não vamos esquecer o que o Trump falou de Montenegro. Ele tem razão, mas cuidado com o que fala a OTAN. Ele falou o seguinte, será? É aquela coisa, você não pode falar tudo o que pensa. Nem eu como professor, nem eu com a minha esposa falo tudo o que pensa. Você não pode simplesmente pensar e pá, falar. Calma, pensa, dorme, fala devagar, senão você vai arranjar briga. Ele falou, eu entendi o que ele falou, até concordo, mas não deveria ter falado. Será que valeria a pena mandar tropas militares norte-americanas para defender Montenegro, que entrou agora na OTAN? Montenegro é o tamanho de Sorocaba. Agora, você imagina como o cara da Coreia do Sul pensou, espera um pouquinho, o Trump está roendo corda. O que vale a pena ele entrar? Será que vale a pena ele ajudar Singapura? Será que ele vale a pena entrar e ajudar o Japão? Lógico que vale. Não, então Trump, não me leva mal. A OTAN não é assim. Ele já falou, eu ajudo vocês, desde que você gaste dinheiro. Sim, a OTAN não funciona assim. Vamos mudar a OTAN? E se a China virar para mim e falar, vem comigo que eu não cobro nada? Como é que isso ficaria? Então, cuidado que, apesar de Montenegro não ser um país grande, os japoneses, a Angela Merkel já falou, olha, não podemos confiar. E o Macron já falou, a OTAN is a dead brain. Ou seja, existe já um sentimento de uma nova geopolítica onde os Estados Unidos podem sim acabar sendo expulsos da Ásia. Não através de uma guerra, através do sentimento de outros países asiáticos que agora os Estados Unidos eventualmente pode roer corda. Assim como ele saiu da Síria e deixou os curdos lá. Está certo, está errado? Não sei se está certo ou está errado. Mas ele falou que ia ajudar e deixou de ajudar. E se Coreia... Veja, a Coreia do Sul, a 4 quilômetros, tem um louco lá com uma ogiva nuclear. Eu falo, gente, eu preciso de alguém para me proteger. Se eu continuar achando que vão roer corda, isso acaba me assustando. Então, se você formar uma nova geopolítica, você concorda que é melhor você desenvolver esse fornecedor na Ásia antes que esse fornecedor na Ásia se torne completamente uma zona de influência da China e não sei nem se existe essa palavra, tripolaridade. Três polos. União Soviética, a Rússia de um lado, China dominando do outro, Estados Unidos do outro. Veja, como é que eu ia fazer negócios, eventualmente, com a Hungria em 1987? Então, é melhor você tentar formar novos fornecedores agora e vender para essa turma agora. Mas se a geopolítica mudar, obviamente que vai ser mais difícil. Sim, agora, imagina agora você formando fornecedor e novo consumidor. Se formar essa nova geopolítica, vou ter que desmantelar. Sim, mas é melhor você desmantelar ou, eventualmente, tergiversar do que tentar montar no momento que uma nova geopolítica for estabelecida. Então, o que é? Ficou claro que esse choque de oferta delimita a tua capacidade de fornecimento. Ou melhor, de ter fornecedor. Vamos desenvolver novos fornecedores. E através de consumidores. Por quê? Até com uma gestão empresarial. E também pensando que a geopolítica pode te prejudicar.
A lição dada do coronavírus é: não dependa de um país só. Ah, mas é da China. Não interessa. Você pode depender do país que veio um vírus, sei lá, aconteceu alguma coisa, teve um golpe militar. Não depender de um país só. Desenvolver novos fornecedores e novos compradores. Essa é a lição do coronavírus. E que a geopolítica pode mudar. E que a guerra comercial Estados Unidos e China só tende a piorar. E o nosso governo, a gente sabe, ele é pró-americano. Eu não sou pró nada e sou pró tudo. Eu quero vender. Eu não posso xingar nenhum nem outro. Eu não xingo ninguém. Então, e a gente sabe como é que o governo acaba arrastando as asinhas. Então, eu acho que pragmatismo nesse cenário seria o ideal. Então, eu acho que era isso que eu queria falar. Falei demais. E, obviamente, que nem nós falamos, como nós começamos o nosso bate-papo, não vamos esquecer que é melhor nós formarmos aliança agora, porque no final da pandemia teremos provavelmente muito mais Brexits vindo aí, teremos mais um impacto isolacionista, protecionista, nacionalista e populista e xenófobo. Xenófobo. Que não gosta de estrangeiro. Então, eu acho melhor a gente antecipar isso e desenvolver novos fornecedores e consumidores, porque o mundo será diferente pós-pandemia. Bom, gente, era isso que eu queria dizer. Não sei se eu ajudei. O Greg não entrou. Que bom. Então, que bom, que ótimo que ele não entrou. E estou aberto a perguntas. Legal. Mantive o tempo, hein? 1h18. Perfeito, professor. Quem quiser fazer perguntas, elas podem ser feitas através do chat ou levantar a mãozinha aqui no vídeo ou no áudio e a gente vai ouvir. Eu vou abrir as perguntas, até para ajudar o pessoal aí a se manifestar também. A participação de todos é muito importante para a gente. Nessa semana, entre as manchetes que eu trouxe, eu falei que o Paulo Guedes disse que o PIB do Brasil pode se recuperar em V. E você, na primeira participação, disse que acho que a única que poderia se recuperar em V era a China. Como você... E os Estados Unidos também, eu acho também. que pode. Você concorda com isso? A Europa, não. Não concordo. Também que ele não poderia falar outra coisa, né? Que nós vamos recuperar em L. Mas ele falar uma coisa dessa, ele parte da premissa que todas as reformas vão ser aprovadas. Quer dizer, a gente não sabe o futuro, isso não é uma ciência exata. Pode ser que, vamos supor, Bolsonaro cai, aí entra o Mourão, por incrível que pareça, não sou eu, o mercado gostaria disso. Então, se entra o Mourão, talvez o Congresso aprove tudo. E alguém vai chegar no ano que vem e falar: o Dumas falou que não ia ser. Mas, se continuar assim, acho um pouco difícil. Para recuperar em V, a confiança dos empresários tem que melhorar. Agora, como é que vai melhorar se a cada semana tem uma manifestação pedindo intervenção militar e pedindo o AI-5, pedindo para fechar o Congresso, pedindo para fechar o Supremo? Aí depois o governo: eu não pedi nada. Não. Lógico que não. Não negocio com esses caras. As Forças Armadas estão do meu lado. Não tem mais conversa. Isso só me acalmou. Pensa como empresário. Meu Deus. Veja, não estou defendendo o AI-5 ou não, mas enquanto está nessa bagunça, eu espero saber o que vai acontecer com o cenário. Mas não vai ter investimento? Talvez só para manter. Manter teu capital econômico. Agora expandir, vamos com tudo. Gente, cuidado. O ano que vem nós podemos ter um cataclisma, um impeachment, o exército entrando, o Supremo, uma guerra civil. Por que eu digo guerra civil? No meu prédio, agora toda hora tem panelaço e bate-palma. É panelaço por o Bolsonaro, é panelaço a favor do Bolsonaro, bate-palma para os médicos. Ou seja, eu tenho o dia inteiro coisas para fazer na janela. Mas eu vi uma vez que teve um panelaço. Eu não entro nesses panelaços, né? Não vou bater panela. Aí teve um panelaço lá no condomínio
contra o Bolsonaro. E, de repente, se ouviu um tiro. Horrível. Ou seja, o que você entende como isso? Cara, de repente nós vamos ter uma mini guerra civil pró-Bolsonaro e contra Bolsonaro. Ou seja, virou como era, os petistas caladinhos. Mas tudo que é extremo eu acho exagerado. Petista raiz é exagerado. Esquerda raiz, não vamos colocar assim. Esquerda raiz é exagerado. Esquerda que quer o bem-estar social, aproveita, tá certo. Bolsonaro, não sei se eu já falei isso aqui, os bolsonaristas lavajatistas, aplausos para ele. Agora, o Bolsonaro que defende qualquer coisa, mesmo que esteja errado, todos os extremos estão errados. Parece a esquerda falando para o Bolsonaro, então se preferir o Aécio, você entra em grupo do WhatsApp e fala, então se preferir a Dilma. Não. Os meios estão querendo falar, gente, eu não falei nada. A gente tem que tomar cuidado, tem que pedir desculpa, porque senão já vira conversa de louco. Bom, mas não era isso que eu queria falar. Tem um chat aí. Você lê, eu leio, o que eu faço? Pode ler, pode ler. Deixa eu ver. Dumas, acaba logo essa apresentação. Não, não é. Não, pode. Pode comentar algo sobre imóveis? Dumas, acaba logo imóveis. Marcelo. Como imaginar esse mercado no futuro? Com os Estados Unidos. Veja, não é hora de comprar imóvel agora. Agora não tem jeito. Você não tem renda, é aquela coisa. Eu estou isolado, corro o risco de ser mandado embora, e eu faço sempre a analogia. Amor, vamos comprar um imóvel? Não. Não. E no ano que vem? Aí vai depender do cenário que eu te falei. Agora, o cara que vai comprar imóvel para casar, é óbvio, esse cara precisa comprar. Mas comprar imóvel agora para trocar é pensar no macro driver. Eu tenho o risco de ser mandado embora. Eu sou professor. Ou seja, todas as aulas foram canceladas. Os autônomos estão todos em casa. Tanto imóvel quanto linha branca, linha marrom. Por que linha branca, linha marrom? Amor, fui mandado embora. Opa, vou trocar minha geladeira. Carro também. Então, imóveis esse ano, não vai ter. 2021 teremos, tem tanta coisa para acontecer, mas se tudo for se acalmar, é importante dizer o seguinte, o macro driver dos imóveis são juros baixos, vontade de emprestar dos bancos e renda do trabalhador. Os juros estão baixos. Os bancos estarão dispostos a emprestar. Só que a renda do trabalhador com o aumento do desemprego vai pegar. Porque o desemprego vai aumentar e aí pega. Ou seja, você tem dois a favor e um contra. Muito bom. É óbvio que tende a melhorar 2021. Não pode ser pior que 2020. Mas que nós vamos ter uma retomada em V, eu acho difícil, dado o nível de desemprego que nós estamos... Veja, o governo ainda está discutindo medidas. Filho, já está acabando a pandemia, daqui a pouco eu morri. Nós falamos, você tem um mês de caixa. Não, mas talvez se nós formos por aqui, não precisa, desencana. Eu me viro agora, peço para o meu primo dinheiro. Nunca vi um governo que bater cabeça tanto. Demora. Está claro, tem estudo. O cara tem um mês de caixa. O que ele vai fazer? São pequenos. Não, esses caras empregam 70%, 80%. Eu vou mandar o cara embora, gente. Vou fazer um layoff. Oi, desculpa. Não, quando eu comentei com alguma relação, se você foi você prever, aqui, Marcelo? Desculpa. Sim. Se você consegue prever alguma relação com os Estados Unidos em 2018, que lá a gente soube que diversos imóveis foram adquiridos por investidores a valores muito baixos. O mercado não parou, ele continuou. Aí a minha pergunta é mais nessa direção. Você acredita que isso possa vir a acontecer aqui? Agora, por exemplo, eu ainda vejo os imóveis caindo. Tá? Por quê? Porque para você, na minha opinião, para você ter uma ideia, é a mesma coisa comparar eventualmente com bolsa de valores. A pessoa fala, é hora de entrar em bolsa? A gente pergunta, como é que você avalia a bolsa? Pelo fluxo de caixa dela. Tá. Quando vai acabar a pandemia?
Não sei. Então, talvez o imóvel caia mais. Então, o cara que pensa falou, espera cair mais. A hora que a gente tiver uma noção, olha, Qual é o descobrimos fundo do poço? Exato. Nós não temos noção do fundo do poço. Quantas vezes já te falaram que atingimos o pico da curva, agora é só alegria? Não vai ter vacina ainda. Conversei com o infectologista, esquece vacina. Vacina demora 1 ano e meio. Preciso testar em macaco, precisa ver se não tem. O que a gente precisa é o tipo de um Tamiflu, como era o H1N1. Um Tamiflu da vida já ajuda muito. Esperar a vacina, falando com o infectologista, demora, não se desenvolve vacina assim. É uma irresponsabilidade ter uma vacina em 6 meses. Você precisa testar, fazer placebo, testar com animais, ver o efeito colateral, espera 6 meses. E quem fala, a vacina está pronta. Pode até estar pronta, agora eu preciso testá-la. Então, melhor que tenha um cloroquina, sei lá como é que chama aí, do que eu espero. Não tenho nenhuma esperança, conversando com o infectologista, eu não tenho nenhuma esperança que o que vai nos tirar disso é uma vacina. Eu tenho mais esperança que o que vai tirar nós disso é um tipo Tamiflu da vida aí. E foi a primeira coisa. Quando teve o H1N1. Eu estava na China e, de repente, toma Tamiflu. E a vacina veio muito depois. Tanto é que quando veio a vacina da H1N1, minha mulher, que eu tenho uma filha de 8 anos, vamos tomar. Eu falei, para quê? Tem Tamiflu. Não tem nada para fazer, vamos tomar vacina. Então a vacina não põe as esperanças que ela demora. Eu ponho muito mais as esperanças num coquetel. Quer dizer, eu não estou falando, estou falando como economista. Eu espero mais um remédio do que uma vacina. A vacina demora. Aí a gente se ferra. Entendeu? Eu acho. Chegamos no fundo do poço. É que nem. Geralmente vem muita gente da XP, etc. Vamos comprar. Se você for fazer day trade, eu até entendo. Mas vamos comprar que já caiu bastante. Mas acabou a pandemia. Cheguei no fundo do poço. Entendeu? É o que a gente fala. Você quer mesmo pegar a faca caindo? Faca caiu. Opa, segura. Não vou deixar ela cair. Então, eu não compraria agora. Minha opinião. Obrigado. Sim, só um comentário. Numa outra análise... Agora, quando despencar, sai comprando. Aí é em V. Pode ser em V, principalmente que investidor. Em um outro bate-papo, alguém comentou que a cada trimestre de pandemia, o mercado imobiliário tende a cair 10% de valor e estabilizando a 50%. Isso é uma previsão. Eu não tenho essa correlação. Eu não tenho essa correlação. Entendeu? Veja, aí seriam equações simultâneas. A pandemia dura 10%, veja, não é só a pandemia. Se eu estou vendo que em 2021 teremos um golpe, aí já furou. Entendeu? Você usou uma variável, quem fez a análise usou uma variável. Olha, a pandemia piora 10, sei lá, cai 50. Sim, mas tem outras variáveis aí. E se a... Um golpe é muito diferente. Tem muitas variáveis aí. Muitas variáveis. Ok. Mas para não dar um economista de, porra, falou e não falou nada. Eu quero dizer o seguinte, o fundo do poço não chegou. Vale a compra agora? Também você não precisa acertar o olho da mosca. Se você tem dinheiro e quer investir, não, vai cair mais. Puxa vida, é difícil acertar o olho da mosca. Então, se você tiver dinheiro, não está dependendo do trabalho, meu conselho, já caiu bastante, então compra. Mas será que não cai mais? Eu acho que cai. Se você tiver estômago, segura mais um pouquinho. Mas depois soca comprando. Mas quem vai comprar vai ser justamente aqueles para investimento. E para moradia. Sim. Entendeu? O cara que compra para moradia, eu estou falando os menores, né? O cara que quer comprar um de 15 milhões, compra agora. Se ele tem 15 milhões, ele vai ter 15 milhões aqui. Mas aqueles de... Agora, o que eu vejo muito também
imóveis pequenos funcionais. Uma mudança de paradigma. Por exemplo, eu trabalhava no Itaú, eu moro no Ipiranga. Cada vez que eu pegava o carro, todo dia, o Itaú ficava lá na Faria Lima. Era 1h10. E eu voltava e muitas vezes brigava com a esposa, vamos dizer assim. Eu pensava, poxa vida, será que não tem um imóvel de 40, 50, que é o caso da Vitacom? Está fazendo um monte disso. Eu compro, ou alugo. Então, está mudando. Quem mora, por exemplo, em Alphaville, muito longe, às vezes está mudando. Eu estou vendo colegas falando, não, eu comprei um flatzinho, ou aluguei um flatzinho, é meu, choveu, em São Paulo, você não vai chegar nunca mais na tua casa, durma aqui. Então, esse é o mercado que pode ser... Você tem a turma que quer morar e a turma que quer ter um apartamento funcional. Os divorciados até se ajustar na vida. Você tem esse mercado próximo do trabalho. Por isso que você vê construções da Vitacom lá nos Jardins, lá na Faria Lima, perto da Berrine. Ele fala, cara, o cara não vai querer sair. Verdade. Verdade. Espero que tenha ajudado. Obrigado, logicamente. Obrigado. E bom. Obrigado, Marcelo, pela participação. Temos uma... Goiânia tem pergunta ou não? Não, Lucas. Lucas tem pergunta. Professor, boa tarde, tudo bem? Ô, Lucas, como vai? Muito bem. Professor, olhando o teu cabelo, eu fico com vergonha do meu totalmente. Não, rapaz, eu tô entrando nesse time aí já também. Isso aqui é tudo... Tá bem perto do meu, bem perto. Professor, o professor falou um pouquinho sobre essa dança das cadeiras no governo, que é uma dança num momento aí um pouco preocupante, né? Óbvio que isso impacta um pouco na confiança dos investimentos e tudo mais. E agora um pouco essa queda de braço do Congresso e minando um pouquinho do poder do Paulo Guedes, eventualmente essa situação do Paulo Guedes sair, em alguns gráficos fala-se muito que o fim dessa crise seria aí quase que no final de julho. Algumas universidades falam disso, né? E o professor falou que as empresas realmente elas não têm um capital, né? Ela não tem e por mais que tenham essas medidas que tenham dado um certo fôlego, mas principalmente para as pequenas empresas, né? As empresas simples. O que eu tenho notado aqui por clientes e parceiros é que agora o pessoal começou realmente, já nessa primeira semana, a ficar um pouco mais desesperado, sem saber muito o que fazer, porque tem um desencontro muito grande, né? O que o professor imagina aí do ponto de vista das empresas? Porque é muito complicado agora, né? Você tinha um planejamento estratégico, agora eu brinco que o planejamento estratégico é diário. E você tem a redução, você tem ações que você quer fazer, você quer preservar trabalho, você quer tentar manter a máquina girando, mas ainda é muito tímido os planos que o governo faz, e você colocar isso em processo é um pouco utópico, porque às vezes é anunciado... Olha a Caixa Econômica com a fila de coronavírus. Exato. Puxa vida, você não imaginou que ia ter fila? Qualquer cara com ensino fundamental incompleto saberia. Exato. Não dá para fazer. E até linhas de crédito que eles anunciam, você liga no banco e o banco fala, olha, eu não tenho nem esse processo aqui, e às vezes demora 3, 4 semanas, e quando você vai tomar o crédito, mas espera aí, isso aqui está 4, 5, 6 vezes mais do que... Lógico, é o risco. 30 dias, né? Então... eu não entendo, às vezes, o Paulo Guedes. Paulo Guedes trabalhou em banco. Como é que você dá uma medida dessa achando que o banco vai dar dinheiro a custo perdido? Top-down, né? Chegou um outro projeto de lei, esse não vai sair. Não sei como é que chama o deputado federal. Ele queria fechar a Bolsa de Valores. Olha só, o nível de inteligência. Fechar a Bolsa de Valores e a negociação de todo e qualquer título e valor imobiliário por 120 dias. Você imagina se o dinheiro da tua empresa tivesse no fundo DI. Ele está preso. Ele não imagina isso. Não. Como é que fica os fundos multimercado? Eu não posso negociar. A minha poupança
vamos dizer, meu fundo DI, meu fundo multimercado, eu preciso vender para pagar. Não, não pode. Durante 120 dias. Explicação. Operadores não podem ficar perto de operadores. Meu Deus do céu, todo mundo opera em casa. Outra, para evitar esse sobe e desce, isso vai ficar uma maravilha, né? As empresas não vão tirar o dinheiro, as pessoas físicas, quando mais precisa, não vão poder sacar do fundo. Como é que fica? Porque isso tudo é título de valor imobiliário. Óbvio que não vai ir nem para a CCJ, mas o nível da estupidez, às vezes, do governo, de quem está lá mandando, você fala, eu estou num filme de Matrix, eu estou na pílula azul, melhor, só eu tomei a pílula vermelha. Não é possível que venham essas ideias. Não é possível, não estou falando mal de banco. O banco precisa ganhar dinheiro, senão vende a ação dele. Paciência. Por que não coloca 100% tesouro? Federal Reserve, baby. Federal Reserve te empresta direto. Federal Reserve vai atender as factories. Sei lá, direto, negativado ou não. Não, mas aí precisa mudar. Mude de uma vez. Mude de uma vez. Senão não precisa fazer mais nada. Aí você fica pensando, que nem eu vou repetir, o que o governo Bolsonaro fez nesses 20 dias? Alguma declaração sobre as empresas? Alguma declaração sobre o Covid? Não, ele está brigando, quer botar o ministro da Justiça, mandou calar a boca. É desesperador. É desesperador. Me chamaram para fazer, eventualmente, uma estratégia com as factories. Nós mostramos as factories. Não, mas a factory não é do sistema financeiro. Mude! O objetivo é o dinheiro chegar no cara do simples, sim, do cara negativado. Não, se ele é negativado, ele tem que se ferrar mesmo. Isso, e manda todo mundo embora. E aí fala, aí conversa, não vai adiantar nada. Aí deixa eu ver. Ana Paula Vescov, tudo bem? Tudo bem. Agradecer ao Lucas. O Lucas, gente, foi o Lucas que nos apresentou, professor Dumas. Obrigado, Lucas. Obrigado, Lucas. Há 4 anos, eu acho, atrás, e a gente... Agora... É que eu não aprendi economia quando ele me dava aula, então eu pedi aí para vocês continuarem trazendo e convidando, porque é sempre muito bom. Sempre muito fã. Gente. Eu agradeço. Obrigado, Lucas. Ó, Marco Antônio, professor. A Ana Vescov, ex-secretária, prevê um corte para a Selic. Esperamos agora... Não vai refrescar nada. Vai piorar. Não vai refrescar nada. A corte da Selic, pelo contrário, vai piorar. O câmbio vai depreciar mais ainda. Tomara que ela fala que ela está fazendo, porque eu estou investindo em dólar. Por quê? Alguém realmente acha que cortar para 2,25 vai fazer os spreads dos bancos bancários, dos spreads dos bancos caírem? Pelo contrário, a curva vai estipar mais ainda. Está errado. A Selic, chega um momento onde o que a política monetária pode e não pode fazer. A pergunta é simples. Juro cura vírus? Não. Juro tira você do isolamento? Não. O juro, se eu cortar, transforma você menos arriscado? Você, para te avaliar, existe uma coisa chamada probability of default. E o teu probability of default só está piorando. Não importa o basic rate. Você está mais arriscado. Eu não tomo dinheiro a 2,20. Mesmo que eu tomar, o meu spread eu vou te socar lá em cima. Já não há mais necessidade. Selic, você perdeu o efeito. O que ela está falando aqui, gente, olha o que aconteceu com o câmbio de ontem para hoje. Se você cortar, cortamos para quanto mesmo? Para 3. Se você cortar para 2,25, será que vai bombar de emprestar dinheiro para o pessoal? Será que os bancos vão falar, opa, agora eu vou emprestar para todo mundo que está quebrado, porque a Selic caiu 0,75. Não tem canal de transmissão monetária nesse momento. Os bancos não estão nem aí para a Selic. E o que é pior, isso prejudica quem investiu em títulos de fundo do tesouro privado, do tesouro público. Se o risco sobe,
Aí todo mundo fala, não, mas isso cai o custo da dívida pública. Se você continuar só em Selic, sim. Mas qualquer pessoa que entende um pouquinho de finanças vê que a Selic caiu para 2,25 e o mercado está pedindo 8, eu vendo esse título. Então, ela pode esperar, mas que isso não vai ajudar. Ela não falou que vai ajudar, né? Não, ela pode esperar, mas não vai ajudar em nada. Não vai refrescar, não. O que vai refrescar é muito mais pelo lado político e muito mais o governo deixar claro que esse expansionismo fiscal é temporário e não perene. Aí a curva se acalma. Bom. Aí ela dá uma... Não é a curva de morte de Covid-19, é a curva de juros. Ela dá uma fletada. Mais e perguntas? Bom para quem está em câmbio isso daí, viu? Legal. Mais perguntas? Não. Eu tenho uma. Eu acho, não sei Fala, Adriano. Não sei se vai ser a última ou se você vai me matar por isso. Não, acho que não, Adriano. Supomos que Paulo Guedes caia hoje e amanhã... This is over. Não, peraí. This is over. Escuta só. Não tem mais o que você falar que vai dar coisa boa. Não, calma, vai ser muito bom. Paulo Guedes caia hoje, amanhã Bolsonaro faça a divulgação do novo nome e é Roberto Dumas, o novo ministro da Economia. Imagina! Não, me fala Imagina, a primeira ação que você faria. Aí tudo bem, é uma coisa supondo. Isso, Hoje, amanhã, primeira coisa amanhã. ajudar. Tá, primeira coisa, eu pensava que você estava falando num cenário realista, ok. Só assumindo uma premissa. Primeira coisa que eu faria é imediatamente, urgente, urgentíssimo, já ajudar as pequenas e micros empresas. Elas que mais criam trabalhador. Precisa mudar, muda. Precisa mudar a legislação, muda agora. Boa. Senão não vai ter avião nenhum na pista de decolagem quando eu estiver recuperado. Está todo mundo morto. Excelente. Entendeu? Rápido. Mas as grandes conseguem no banco. Os negativados não. Muda. Vamos dar dinheiro, mas os bancos não vão perder. Então vai a fundo perdido o tesouro. Assim como está fazendo o Federal Reserve. Paciência. Paciência. Só esse ano. Depois, desfleta a curva. Porque senão não tem sentido. Você tem que gastar. Agora, fica aquela coisa pela metade. 85% é tesouro, 15% é banco. WTF? Pra quê? Não ajudou em nada. Eu vou estragar todo o teu negócio na hora que bater no banco. Pô, mas 85% não tá bom? Não. Os 15% já me mata. Não vou dar dinheiro para você. Não. Agora, você imagina naquele lá que proibiu o Banco do Brasil de aumentar de 3%. O que deve acontecer com a ação do Banco do Brasil, se ele realmente começar a emprestar? Eu vendo a ação do Banco do Brasil, pelo amor de Deus. Eu vou emprestar para um cara natimorto cobrando 3% ao ano? Não. Mas a Caixa Econômica é outro bicho. A Caixa Econômica é um braço do Tesouro, problema deles. Tudo bem. Usar 100% caixa não é problema meu, não é problema de minoritário, aí tudo bem. Mas não coloca banco no meio que vai ser top-down. E nem, eu não sei se os vereadores querem cortar o ISS, o benefício fiscal de ISS do banco. Porque agora é hora do banco ajudar. Como é que você acha que ele vai ajudar? Não, você vai pagar mais imposto. Sim, vou ajudar você, mas eu vou prejudicar outra ponta. E aí você tem um emaranhado de coisas. Deixa eu mostrar aqui uma coisa. Agora você me empolgou. Virou ministro, né? Aí... Olha o spread bancário do Brasil. É um dos maiores do mundo. Perde apenas para Madagascar. Olha aqui. Spread médio. Não estou falando do teu cartão rotativo. Não estou usando isso aí, não. Eu estou perdendo apenas para Madagascar. Olha o que eu tenho que cobrir de inadimplência. Por quê?
o diabo da justiça social. Quem lembra 1999, quando nós tivemos o fim da âncora cambial e deixamos o câmbio flutuar? Um monte de gente estava com leasing em dólar, entraram com injunctions no legislativo, etc. E aí falaram, não, os bancos não podem cobrar o que aconteceu com o dólar. O banco falou, tá bom, mas já que eu tenho essa insegurança regulatória aqui, eu já provisiono 38%. E isso, hora que eu vejo que... Deixa eu colocar aqui. Uma recuperação judicial no Brasil demora 4 anos para ser resolvida. E, geralmente, o banco ganha 14%. Uma recuperação judicial nos Estados Unidos não demora mais do que 1 ano e meio. Você recebe 85%. No Japão, 1 ano e você recebe 90%. Então, a pessoa falou, quero ajudar o povo. Só que se ajuda o povo, vai prejudicar o spread. Claro, tem concentração bancária. Mas veja, se eu sei que eu vou perder, eu vou cobrar. Deixa eu colocar aqui. Não, mas é só isso, né? Custo de provisão por devedores duvidosos com carteira de crédito é o maior. Despesa com juros com ativo é o maior. Alíquota efetiva de imposto. Olha o imposto. Você quer aumentar mais ainda o imposto? Pode aumentar. Mas olha o impacto do imposto aqui. 23%. Isso daqui é o raio-x do spread. Se você botar para 40%, você acha que os bancos não vão passar? É como o Paulo Guedes disse. Pô, mas temos 5 bancos. Sim, mas quem mandou, desculpa falar, quem mandou você deixar o Itaú se juntar com o Unibanco? Daqui a pouco o Bradesco compra o Itaú, que compra o Unibanco. Claro, não vai acontecer. Você vai ter um banco só. Ah, os bancos não se conversam. Eu trabalhei 30 anos em banco. Você acha que a gente não conversa e combina spread sobre o outro? Lógico que faz. Lógico que faz conluio. Isso é capítulo 14 de livro Oligopólio. Vive um oligopólio. Bom, desculpa, gente. Stop share. Sensacional. Mais perguntas? Ok. Ok? Chegando ao nosso encerramento, eu vou compartilhar aqui no chat, gente, o e-mail da Abra Filtros para que vocês recebam os nossos convites, façam sugestões de novos temas para os nossos programas. É só enviar um e-mail para eventos@abrafiltros.org.br. A gente vai receber e, com certeza, trabalhar em cima para trazer novos temas e também as suas sugestões. Para a gente encerrar, eu quero convidar o presidente da Abra Filtros, João Moura, que dará algumas palavras aqui para o nosso encerramento. Aí, presidente, olá. Falar o que, né, ministro Dumas? Você viu só? Pelo amor de Deus, não sou menino. Nem eu, hein? Se eu já tenho haters no Facebook, imagina no governo. O professor Dumas, meu amigo doutor, enquanto a gente conversava aqui, eu passei um WhatsApp para o meu sábio e ele respondeu assim: tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis criam homens frágeis, criam tempos difíceis. Se a gente pegar a história, pegar lá de 1900, que nós nascemos, quando eu tinha 14 anos, eu nasci na Primeira Guerra Mundial. E assim nós vivemos até 75, e assim nós estamos vivendo 2020. Na verdade, o Jeff está aí, o Jeff me conhece bem, né? Ele sabe que eu gosto de fazer negócio, e o Jeff sabe que eu sempre falei que dinheiro é um detalhe para quem quer fazer. Eu vou abrir uma fábrica de vela, para que cada um possa acender uma vela para o teu santo. Eu não posso obrigar um cara, né, a acender uma vela para o meu santo, né? Mas, em tese, professor, tirando a brincadeira de lado e tirando o que o sábio me disse, na verdade, hoje o senhor deu uma outra aula para nós
me mostrou uma outra tese que eu, enquanto ouvia, né, eu fiz questão de escrever aqui, tá? Em tese, professor Dr. Dumas, o senhor falou realmente que nós precisamos construir um futuro novo. E o mundo vai nascer com uma proposta nova, uma condição nova de trabalho e uma condição nova de futuro. Essa é a minha esperança, essa a minha opinião de quem tem feito, quem tem lutado muito para fazer com recursos próprios. Porque a gente sabe que tudo que você precisa é muito difícil. E o mais fácil é nós fazermos, cada um fazer do seu jeito. É evidente que nós temos que saber de economia, saber de todas as matérias, e até de política nós precisamos saber, né? A gente vê, eu não sou político, eu sou apolítico, mas a gente precisa entender e perceber que para fazer a gente depende um dos outros. E eu estou percebendo que o próprio governo, o nosso Bolsonaro, né, que é o nosso presidente, ele está procurando se unir de alguma forma para ver se consegue fazer as mudanças que precisam ser feitas. Da mesma forma que o mundo está se unindo e juntando para poder cada um fazer um pouco mais e um pouco melhor. Eu acredito que nós, humanos, que criamos os problemas, criamos a dificuldade, nós também criamos e criaremos as soluções. E com isso, nós vamos chegar numa solução nossa. Então, o que nós precisamos fazer é o que nós sempre fizemos, trabalho. Porque trabalho, como eu gosto de dizer, dá trabalho. Mestre Duma, prazer vê-lo, espero vê-lo em breve novamente. Adriano, faça isso lá e nós vamos, né, fazer a nossa fábrica de velas, porque todo mundo vai usar vela nesse período, né? Eu até peguei uma vela aqui e ia acender para brincar, mas falei, não, capaz da turma vai embora e na minha idade eu não vou arrumar trabalho em lugar nenhum mais. Mas, professor, uma vez mais, brincadeira à parte, um grande abraço, espero vê-lo em breve. E a todos que participaram da live, Marcelo, um prazer conhecer você, conheço você de nome. Tá? Jeff, que bom que você está aí prestigiando a gente e todos aqueles que acreditam em mudanças e estão conosco ouvindo que mudanças podem ser feitas e as mudanças virão. Um abraço a todos, espero vê-los em breve em nossa próxima live, na próxima terça-feira. Adriano, um abraço a todos, um bom trabalho. Obrigado, presidente. Professor, antes de eu encerrar o nosso programa, eu queria que você falasse um pouco do seu trabalho. Professor Dumas tem uma consultoria e eu queria que você apresentasse um pouquinho para a gente. Obrigado. Eu tenho uma consultoria, posso typing aqui? Claro, claro. Dumas, deixa eu botar aqui, já falo já. O Dumas volta a Abra Filtros em dezembro. A gente sempre encerra o ano com uma palestra sobre análise do cenário econômico. Ele retorna em dezembro presencialmente, se Deus quiser. Se Deus quiser. Mas... Eu trabalhei 30 anos em banco, morei na China 4 anos, fiz mestrado na Inglaterra, mestrado numa economia chinesa. Depois de 30 anos em banco, é óbvio que já deu, e dou aula desde 1995, você nem era nascido, se duvidar. E eu gosto muito de dar aula, e agora dou aula no INSPER, no IBMEC, que chegou em São Paulo, na FIA USP e na Sampo. E também, o que eu gosto de fazer? Dar palestra para as empresas. Mas é o que eu sempre digo o seguinte, olha, a palestra da empresa ela não pode ser hermeticamente economês fechado. Você tem que dar a notícia, na minha opinião, não sei se eu logrei fazer isso, mas dar a notícia e já falar o impacto direto nos negócios. Porque se falar, olha, o PIB, não sei o quê, não, que nem o Marco perguntou, Selic, olha, Selic faz isso, mas a curva de juros vai, então não vai adiantar nada.
Porque só ficar discutindo coisas, é o que eu sempre digo, o pessoal fala, nossa, tive uma palestra ótima, agora deixa eu cuidar da minha vida. Não, essa palestra é para te ajudar a cuidar da tua vida. Aprender a fazer, tentar, quer dizer, aprender não estou ensinando nada, mas ajudar a fazer as sinapses neurais, que o professor colocou, de geopolítica, política, econômica, taxa de juros, no teu dia a dia. Coronavírus, vou falar, o PIB vai cair. O pessoal fala, isso eu já sabia. Não, o coronavírus vai cair, vai ter uma nova geopolítica, gente, vamos desenvolver novos fornecedores. Daqui a pouco a gente vai ter que tomar um lado. Ah, mas o que você faz? O negócio está feio, porque o governo não está ajudando as micro e pequenas empresas. Então, o desemprego deve aumentar. Quem depende do consumo, infelizmente, o governo não está fazendo. Não só falar, olha, essa é uma medida, etc. Não, falar, explicar e falar como é que, de certa maneira, isso impacta o teu negócio. E nem estava o Marcelo e o Jeff, mais ou menos agribusiness. Olha o agribusiness aqui. É um potencial que pode crescer, proteína animal, etc. Toda a cadeia se beneficia. Porque às vezes a gente lê uma notícia e fala, isso não tem nada a ver comigo. Às vezes todas as notícias têm a ver com você. Regina Duarte vai ser demitida. Isso é coisa de caras. Não. Quer dizer, entra um, sai outro. Quer dizer, não entendo nada de cultura e nem sei se ela está fazendo a coisa direito. Mas bota um, sai outro, entra um, sai outro. É importante a gente notar como o negócio está batendo cabeça. Não é questão de dar importância para esse ou para aquele. E aí fica aquela coisa. Quanto tempo o Paulo Guedes vai aguentar isso aí? Junta tudo e fala quanto tempo vai demorar para alguém chegar e culpar o Paulo Guedes dessa bagunça e falar, tá vendo, presidente? Nós deveríamos ter dado um cavalo de pau e fazer expansionismo fiscal. Que aí é completamente contra o Paulo Guedes. E é isso que eu acho que deve acontecer. Além do que o Centrão gosta de expansionismo fiscal. Para conquistar o Centrão, talvez o Bolsonaro acabe entrando nesse presidencialismo de coalizão. Então, acho que esse é o objetivo da gente falar para a empresa. A aula é assim, até a aula não para graduação, obviamente, mas a aula para MBA também é assim. Os caras que estão em MBA falam, pô, eu me separei, ou eu estou casado, ou fui demitido, ou estou promovido. Está todo mundo de saco cheio lá. Você tem que dar uma aula prática. Não, vamos desenvolver o modelo. E aí? O que eu faço com isso? Então, por exemplo, as aulas é esse bate-papo. Cut the crap, let's make money. Ou tentar... Não, positiva não é, que ela é super negativa. Não, propositiva. Propositiva. Mas tentar ver, olha o cenário aonde você deveria ir, aonde você pode apanhar. Ah, mas eu não quero saber onde pode apanhar. Não, é melhor você saber do que você ficar naquela torcida que eu vejo muito brasileiro. Tem muito brasileiro que torce. Não, vai melhorar. Não, calma. Até concordo. Da onde você tirou isso? Não, vai piorar. Da onde você tirou isso? Sabe? Torcida é complicado. Porque eu já peguei e falei, a bolsa vai subir. O cara falou, aí eu perguntei, por quê? Se Deus quiser, vai subir. Eu falei, gente, coitado de Deus, me mostra uma análise aí, né? Não, se Deus quiser... Eu falei, bom, então aí sim, professor João Moura, vamos acender as velas, porque não cabe análise. Você já jogou Deus para ajudar, que ajuda, mas ele fala, sim, mas eu tenho um plano aqui, que a pandemia vai até tanto. Enfim, e é isso que eu gostaria. Estou à disposição a palestra para as empresas, lógico, ela live assim, mas é melhor presencial, que aí dá para brincar, fazer bullying com o Adriano, etc., com todo mundo. Mas, qualquer coisa, estou absolutamente à disposição. Legal. E tem também a participação em 2 canais de televisão? É verdade. Obrigado. Escrevi 2 livros. Um, obviamente, sobre crises econômicas. Outro sobre economia chinesa. E estou na Band News toda segunda e quarta, às 10 horas da manhã. Se quiser me acompanhar, Instagram, estamos tudo lá. Muito bom. Facebook, LinkedIn. Legal. E é isso. Perfeito. Antes
de eu terminar agora para valer. Novos convites. Semana que vem, como eu disse, 2 encontros. Dia 12, falando sobre reciclagem em tempos de Covid. E na quinta-feira, dia 14/5, a gente tem o tema Desafios do Saneamento, aqui com o professor Dr. Fábio Campos, da USP. Espero que vocês tenham gostado. Professor Dumas, novamente, muito obrigado. E esteja sempre por perto, que a gente gosta muito do senhor, do seu conhecimento, é muito importante para a gente. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade, sempre ao Dr. João, ao Lucas, a você. Legal. Estarei sempre à disposição, pode contar comigo. Tá bom. Gente, a todos... Tenho um carinho por vocês forte. Igualmente, é totalmente recíproco. Obrigado a todos que participaram. Então, até semana que vem. Fiquem em casa e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente.